mãe? Oi, Evê, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo jóia. Você tá com cara de quem tá pensando em alguma coisa, hein? Tá pensando o quê? Verano, Ah, hoje é segunda-feira. confere. A gente podia fazer um vídeo para as pessoas sobre erros, sobre não. o que não dá certo. Ah, não. Ah, Um vídeo é pouco. O que você acha da gente fazer a semana inteirinha de erros de principiantes? erros de principiante? Ah, eu acho interessante o tema. Então eu vou falar assim, ó. Não faça o que leva a sua rosa do deserto à morte. Então tá bom. Então Vamos, tá combinado. vamos então citar, vamos relacionar 5 coisas que são comuns as pessoas fazerem no início e que matam a planta a rosa do deserto. Entendi. Então, e o tema de hoje? Qual vai ser? Olha, eu pensei uma coisa que eu já fiz e eu sei que as pessoas fazem. Ao invés de replantar, fazem sepultamento. Enterram a planta viva. Eu, hein? E aí? Vocês já fizeram isso com a sua planta? Vamos ver como não fazer? Então, começando a nossa série de não faça porque mata sua roça do deserto, a gente começa hoje com não enterre sua planta viva. Beleza, então bora lá. Verana, Eu- eu lembrei que a Poliana, nossa seguidora, fez um relato de como foi a entrada dela nesse mundo. Você lembra? Não só eu lembro como eu sou uma pessoa prevenida e eu trouxe pra gente compartilhar. Sério? Sério, eu sou Manda dessas. ver, manda ver. A Poliana falou o seguinte: eu acho que o primeiro erro que cometi foi enterrar demais o caudex da planta. Mesmo após ensinando nos vídeos que ela era a rainha e deveria ficar bem alta, eu me sentia muito insegura de ver ele balançando aos ventos, sem estar firme e forte. A primeira compra que fiz foram 2 rosas do deserto enxerto e ganhei uma de brinde. Os enxertos eu soquei na terra como se não houvesse amanhã. E o brinde fiz o teste de deixar no topo. Não preciso nem dizer quem que se saiu melhor, não é? Bom, assim disse a Poliana. E não só a Poliana, como eu sei que é assim mesmo. A gente não quer só plantar, a gente quer enterrar. A rosa do deserto tem particularidades, tem peculiaridades que precisam ser respeitadas para que a gente consiga o que todo mundo quer. Uma planta florida, colorida e isso daqui, ó, que faz o diferencial da rosa do deserto, um caudex gordo, bem formado, robusto, vigoroso, com desenhos. E para isso, o replantio ou plantio é essencial. Normalmente, você começa com uma muda que foi cultivada em um copinho de café, em um mini vaso, mas ela já está toda gordinha. Nesse caso, o seu replantio vai chegar a um vaso 11, que nas floriculturas ele é conhecido como vaso violeta. Normalmente se cultiva violeta, mas agora ele é o primeiro replantio. Se a sua planta já chegou num copo descartável maior, o vaso 11 já pode não acomodar bem. Por isso, a opção já seria o vaso 15, também chamado de vaso crisântemo, mais conhecido como vaso crisântemo. Se você for sair para comprar, procure com essa denominação. Ou o vaso 15, que é 15 centímetros de diâmetro na boca. Depois do vaso 11, que ela estaria com esse desenvolvimento, o normal, então, agora sim, é realmente o vaso 15, que é o vaso crisântemo. Ô mãe, Oi, mas eu tô com uma dúvida. diga, Não é assim que eu aprendi que deveria ser o vaso da rosa do deserto. por quê? Porque o vaso da rosa do deserto é esse daqui, o vaso cuia. O vaso cuia, Verana, não vai ter nessa opção, nessa opção de tamanho. Por isso, essa fase juvenil da rosa do deserto, que ela ainda não floriu, nós vamos cultivar em vaso até o tamanho 15. E a sua planta que está em tamanho 15, ela vai agora Essas aqui. chegar à floração. Tamanho adulto, rosa do deserto florida. E se ela está florida e se ela já está adulta, você tem como melhor opção o vaso cuia.
que é um vaso sempre de boca larga, de fundo raso e muito bem furado, com muitos furos. Ele você vai encontrar em opções em que você pode colocar uma planta mais adulta, E ela vai crescendo e o vaso também. maior ou bem grande. Ok? Entenderam? Então o vaso cuia é fundo raso, boca larga e um monte de furo. Para todos os tamanhos de rosa, inclusive para uma grande. Mas tem tenho mais uma informação importante que você esqueceu. E lá, o que eu esqueci? Já foi esse? Já. Tchau. Quando é que você deve replantar? Quando eu devo replantar? Ah, eu sei. Uma planta. Lua! Porcaria. Lembre-se, você não deve replantar a sua planta em qualquer fase da lua. Qual é a fase adequada para replantio? Replantio é na minguante. Verdade. Espere mais uma semana, espere mais uns dias, porque agora nós estamos na lua cheia. É uma lua em que você prepara as coisas para trabalhar na minguante. Então prepare vaso, prepare substrato, confere tamanho, confere o local em que você vai trabalhar, tudo que você precisa. E na lua minguante você faz o replantio, porque daí você vai ter o melhor resultado. Mais uma coisa, Verana. Diga. Coloca essa planta perto daquela para nós fazermos uma pequena comparação. Tá aí. Aqui nós vamos dar um à frente para depois voltar atrás, entendeu? Entende? Por Então, me quê? explica aí. Temos uma planta de enxerto. Olha só o caudex como está aparente. Isso é o que a gente quer, certo? E aí ela já floriu. E aqui nós estamos com essa planta que ela está precisando do replante. Por quê? Porque olha só o caudex sumindo lá embaixo. Tá vendo? Tô vendo. Esse é o nosso objetivo. Então, bora erguer essa planta? Trabalhar. Bora lá. Tá bom. Então, para replantar, você vai precisar de substrato. Substrato? Olha, o nosso tá aqui. Deixa eu falar o seguinte. Substrato vai ser tema de um próximo vídeo. Apesar de que a gente já tem vídeo de substrato, vamos fazer um daqui a uns dias. Basta dizermos que aqui tá um material muito bem treinado e é isso que precisa. Vaso, Verana. Pega. Qual tamanho você quer? Eu quero o segundo tamanho de cuia aí, que o primeiro é muito pequeno. O segundo vai dar perfeito o que a gente precisa. É esse daqui. Essa é a cuia, vaso cuia, boca larga, fundo raso, reutilizado, porque nós estamos fazendo tudo ecologicamente correto. Ah, então, mãe, Oi. vamos fazer o seguinte. Já que o tema é enterrando viva, vamos enterrar ela igual o povo acha que tem que plantar? Vamos sim. Porém, eu quero fazer uma observação muito importante, Verana. Fala. Nós estamos com uma planta que ela está no botão. E nós queremos chegar no estágio floração, Florido. sem perder a flor durante o replantio. Muito importante que para você manter os botões e não perder eles, não amarelarem e caírem, você não desfaça o torrão nesse replantio. Você simplesmente vai apertar o fundo do vaso, ó. Apertando o fundo do vaso, eu vejo que eu estou Levanta empurrando tudo. e eu vou manter o torrão da planta. Olha, se eu já empurrei, tá aqui, ó. Olha que coisa linda. E aqui eu consigo saber que a hora tá adequada para o replantio quando eu vejo as raízes acumulando no fundo do vaso. Então, para eu ter o desenvolvimento de caudex, o crescimento saudável, vamos ao replantio. Bom, se fosse eu que fosse plantar, eu ia pegar minha planta, botar aqui dentro Então e faz o dar-lhe trabalho, que é a terra, tua hora. entendeu? E, não, tá aparecendo ainda a raiz aqui pra cima. Vou colocar ela lá pra baixo. Ah, agora tá bom. O que você acha? Replantei minha rosa do deserto. Você fez exatamente como eu já fiz um dia no começo do meu trabalho. E qual foi o resultado? Matei, porque eu enterrei ela viva, matei. Por quê? Rosa do deserto, o caudex é a estrutura que fica aparente. Então agora vamos refazer
E você acompanha com a gente, refazendo junto, para nunca mais enterrar sua planta viva. Bom, agora que nós já violamos o túmulo e salvamos a sobrevivente... Verdade, fizemos um salvamento aqui, porque seria morte certa. Agora nós vamos fazer o trabalho correto. E o trabalho correto é o seguinte. Primeira dica, 2/3 da capacidade do vaso é preenchida de substrato. Ergue o vaso para as pessoas verem. Assim tá bom, mãe? Tá, ó. Você coloca até acima da metade do vaso, é só o substrato. A planta vai ficar no alto. Eu vou afastar essa plantinha um pouco mais para cá. Coloca seu vaso aqui. E agora acomode a planta no centro do vaso. No centro, tá? Mantenha a mesma quantidade de espaço livre em todos os lados. Outra dica muito importante. O substrato novo não vai por cima do substrato velho. Ele vai ficar abaixo do substrato velho. Então, complete o trabalho. Virando aqui para você. Segura! Olha, veja que você não desfez o torrão, tá? E agora, mais uma dica fundamental. Essa é em relação à barreira para a água não cair fora, levando o substrato. Vai com a sua mão e dá uma acomodada no substrato aqui na borda do vaso, para que você vá fazer uma rega suave, delicada, colocando um pouquinho d'água por vez, e a água não escorre para fora do vaso, e sim tem a barreira da borda do vaso que está livre. Vamos tirar essa bacia agora para a gente concluir. Olha, a gente vai ter aqui a borda do vaso que está livre, segurando a água da sua rega, e a planta, como rainha que ela é, No alto, no trono. no trono, acima da borda do vaso. Isso é muito, muito importante, porque você vai regar aqui você deixou substrato novo, ó. Vamos deixar só o substrato velho para ficar bem ilustrativo, bem didático. Olha não, só. não fui eu não, foi quando a gente enterrou a primeira vez, entendeu? Eu fiz certinho, mãe. Perfeito. Aqui nós temos um trabalho bem feito, nota 10. Eu fiz. E que é uma planta replantada e não enterrada viva. No decorrer das regas, no decorrer do cultivo, esse substrato ele vai se acomodar um pouquinho mais. O substrato do vaso, que nós deixamos bem leve, também vai se acomodar um pouquinho mais e vai limpando o caudex para ele ficar cada vez mais exposto. Aqui nós temos um exemplo que ele está bem exposto da última replantio. Ó, e isso demonstra a planta, ela estava enterrada até aqui, e nesse caso eu limpei o substrato, mas aqui nós estamos com botão. Não mexemos no torrão, porque dentro de uma semana, A flor ainda vem. menos de uma semana, nós vamos ter essa flor aberta. Então, é um trabalho feito assim com capacidade máxima, com muito bom, muito bom. Aqui eu recomendo. Então, essa não morre porque foi sepultada viva. Essa não foi enterrada, essa foi plantada corretamente. Gostou de fazer isso? Ah, eu gostei. Então, que tal se a gente pensar no que a gente vai fazer amanhã? Me diga. Sabe, eu pensei o seguinte, você falou, ou não falou e falo eu, sei lá, que depois do replantio nós precisamos diminuir bastante a rega e regar só um pouquinho. Mas é uma rosa do deserto. De certo, no deserto não chove. Eu não vou molhar minha planta. Amanhã a gente fala disso. Deu tema interessante. Se você gostou, deixa um like. Compartilhe o nosso vídeo Se você não está inscrito, se inscreve. e deixa um comentário aqui abaixo. E é isso. Segue com a gente que é uma semana dando boas dicas para você. Tchau! Tchau!